Tudo bem? Boa noite, vou me apresentar rapidinho, eu sei que nosso tempo é bem curto e a aula passa voando. Sou o Rafael Fontes, eu sou aluno da licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Eu estou finalizando meu curso agora, inclusive a última aula de quinta-feira eu não pude participar porque eu estava em função disso, mas nessa eu estou aqui, tá? Então a gente vai tentar aproveitar o nosso tempo. Eu gosto que a aula seja conversada e a gente vai trocando ideia, não seja tão enrijecido assim. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, chama aí, pergunta, manda no chat. Se eu tiver compartilhando a tela, às vezes eu não vou conseguir ver, mas tudo que a gente puder conversar, e mesmo que não dê para ver tudo, eu acredito que a aula seja mais produtiva assim. Hoje a gente vai ver sobre média, moda e mediana, tá? Que o nome desse conteúdo são medidas de tendência central. Ela entra na parte de estatística da matemática. Eu vou compartilhar, deixa eu ver se eu sou meio analfabeto digital. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês. Aqui, ó. Eu fiz um PDF. Todo mundo consegue ver? Aqui? A minha tela? Não. Sim. Tá nítido? Eu vou tentar colocar em modo de apresentação. Ctrl L. Ficou melhor assim? Aparece só a área de trabalho ali dos documentos. Então, para aí, deixa eu ver de novo. É a dificuldade de new share. Aqui, eu acho que eu vou agora ver se foi agora. Agora sim. Agora sim, né? Então tá. Quem já. Vocês podem deixar o microfone aberto, tá? Bastante silêncio aberto de vocês, então, por mim não tem problema nenhum. Quem de vocês já ouviu falar sobre as medidas de tendência central? Ou seja, sobre média, moda, mediana, vocês já viram isso na escola? Nunca viram? Eu já vi, mas eu não lembro, já esqueci como é que se faz. Certo. Então a gente vai ver um pouquinho. As medidas de tendência central são, como eu falei, da parte da estatística da matemática, tá? Porque são os professores de matemática que ensinam estatística. Então, uma introduçãozinha rápida. Na estatística da população, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu acho importante a gente ter algumas definições legais de saber, assim. Na estatística da população, isso é uma palavra importante, tá? Da estatística, população. É um conjunto de elementos, itens ou possíveis eventos de um experimento. Podemos pegar como exemplo os moradores da cidade de Porto Alegre, ou os lados de uma moeda, ou a nota de alguns alunos, dependendo da prova. Então, tudo que a gente for pegar no âmbito geral é população, quando a gente fazer uma pesquisa ou levantar dados estatísticos, tá? Dentro dessa população, a gente tem uma coisa mais importante ainda, que é a nossa amostra. Aqui, ó. A amostra é definida como um subconjunto de uma população. Por exemplo, quando a gente pega a cidade de Porto Alegre, todos os moradores, eu posso pegar os moradores de um determinado bairro, por exemplo, eu posso pegar só os moradores de rua, só os que estão em situação de risco. Então, eu posso pegar um perfil, né, um subconjunto dentro dessa população, e essa vai ser a minha amostra. A gente usa isso por quê? Porque é muito difícil, às vezes, ver ou analisar toda a população de uma cidade, ou, enfim, toda uma amostra, quando são bactérias. Então, não é possível analisar toda a população de bactérias de todos os lugares do mundo. Então, a gente pega uma amostra desse tipo de população e daí a gente faz experimento em cima delas, tá? Aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, aí que a gente faz? Com a obtenção dos dados de toda a população, possui um custo muito grande. Torna-se conveniente usar um grupo amostral, ou seja, um grupo menorzinho, né, um subconjunto, a fim de gerar uma estimativa da população. Então, aí é um pouquinho mais complicado do que a gente consegue enxergar aqui agora, que a gente vai estar estudando para o Enem, tá? Porque daí, para analisar isso, a gente vai ter que ver grau de variância, de variabilidade, como é que essa amostra está se comportando, o grau de confiança, tá? Aqui a gente não vai ver isso. Mas esse artifício é muito utilizado em pesquisas eleitorais, por exemplo, a gente usa isso. E para realizar essas estimativas, uma das coisas que a gente usa são as medidas de tendência central. Tá? A primeira e a mais famosa que a gente vê é a média. E essa média aqui a gente vai chamar de média aritmética. Vocês já viram falar de média aritmética? Isso sim, já. Por exemplo, antes de a gente ver a definição e falar sobre, vocês tiraram 10 numa prova e 6 na outra. Quanto é que foi a média de vocês nas duas provas?
Alguém sabe? Desculpa, Sora, eu não escutei. Ó, assim, eu coloquei o aparelho agora há pouco, então se eu estiver falando bem enrolado é porque eu tô com o aparelho. E daí, no caso, eu coloquei o móvel e fica pegando o celular na boca. Então, vocês podem sempre perguntar, ó, não entendi, ficou estranha a fala. Não, Se... Sora, não. Dá para te escutar perfeitamente. Eu que me distraí mesmo. Então tá bom. Assim, ó, se uma pergunta antes de a gente falar sobre a média e ver a definição. Se vocês tiraram 10 numa prova, tá? Pensa numa prova qualquer da escola. E depois tiraram 8. Aí alguém pergunta, qual foi a média de vocês nessas duas provas? Contando que é uma média normal, né? Quanto é que vocês tiraram de média nas duas provas? 9. 9, isso aí, né? Tirou 10 e 8, né? Isso aí, 9. Por quê? A soma das duas notas dividido pela quantidade de provas. Exatamente. Agora, se a gente acrescentasse mais uma prova, então, tirou 10, depois tirou outro 10 e tirou 1. Quanto é que ficaria a média? 7. 7, exatamente, né? Por quê? As 3 provas, ou no caso 21, que é a soma total, dividido pelas 3 provas. Exatamente. Então, a nossa média que a gente sempre faz é pegar os valores que a gente tem e dividir pela quantidade de valores. Então, é sempre isso. A gente vai chamar isso de média aritmética. Então, a definição que eu coloquei ali. A média aritmética, muitas vezes chamada de média simples, né? Que a gente chama de média aritmética porque existem outros tipos de média, tá? Que eu vou até comentar aqui. A gente não vai ver hoje. De um conjunto de dados é definida como sendo o quociente. Todo mundo sabe o que é o quociente? Sim, não? Vou considerar que não? Considerar que sim? Tá, uma coisa que é importante, tá? Não tem muito a ver com a nossa matéria, mas tem a ver com a prova de matemática em si. Quando a gente está fazendo uma prova, principalmente de matemática, vai aparecer vários nomes que talvez a gente não conheça. O importante é sempre saber o que a gente está lendo para o enunciado já ficar um pouco mais claro, porque se a gente não entende o enunciado, e eu acredito que seja de qualquer conteúdo daí, qualquer área do ensino, a gente não vai saber como fazer. Então, se alguém não sabia, então, o quociente tem a ver com a divisão, tá? É uma coisa dividida pela outra. Isso quer dizer o quociente. Então, sendo o quociente entre a soma dos valores obtidos e a quantidade total, ou seja, a divisão entre a soma dos valores obtidos e a quantidade total de valores que eu tinha. Isto é, se tivermos um total de K, eu usei K, mas às vezes aparece N, tá? Ou qualquer outra letra também pode aparecer. Mas K e N são as mais famosas. Dos dados x1 até o xk, é um modo de falar de elementos, tá? Podia ser dos números de 1 a 10, das cores, daí com cores fica um pouco mais difícil, a gente tem que quantificar essas cores, né? Porque média a gente geralmente fala em termos de quantitativos, né? Coisas que a gente consegue... Desculpa, meu cachorro... Acabou de chegar alguém aqui em casa, daí o cachorro fica latindo, desculpa. Então, o que acontece? É quantitativo, ou seja, é uma coisa que a gente consegue quantificar. Quando a gente fala em média de coisas que a gente não consegue classificar com números, por exemplo, cores, deixa eu pensar outra coisa aqui. Eu não sei, qualquer outra coisa que possa aparecer, que a gente vai classificar, qual é o homem ou mulheres, por exemplo. Quando a gente vai fazer a média disso, a gente tem que quantificar, dar valores para elas, tá? Então, geralmente a gente fala em números ali. Quando a gente está falando de média aritmética, moda, enfim. Então, dados. A média, a gente vai sempre mostrar que ele é o x barra, essa é a notação para a média, tá? Será? Então, olhando como matematicamente, né? Lendo matematicamente assim, x barra, ou seja, a média. Todo mundo enxerga a mãozinha do meu mouse? Sim. Ah, tá. Então, se a gente for falar que a média é igual ao quociente, ou seja, a divisão, né? Lembrando que a fração também é um tipo de divisão. Então, de todos os elementos que eu tenho, se ele fosse as notas da prova, seria 10, 10 e 1, 10 e 8, 5, 4 e 3. Essa pessoa não foi muito bem, né? Mas, nota é nota. Dividido pela quantidade dos elementos que eu tinha. Se eu tiver 3 elementos, o K vai ser 3. Se eu tiver 6 elementos,
o K vai ser 6. Se eu tiver 10 elementos, o K vai ser 10. Esse K pode ser N também, tá? Que é número de elementos. Tanto faz a anotação, desde que a gente entenda como está sendo feito. Alguma dúvida até essa parte aqui da média? Não. Não, né? Então, ela geralmente, essa parte de média, assim, é uma coisa mais habitual, né? Porque a gente vê na escola, a gente vê quase que no dia a dia, tem que, eu tenho duas coisas, mas isso pode aparecer em várias outras coisas. Por exemplo, na física, a gente às vezes vê um tipo de média, quando a gente pensa em variação de coisas também, tá? Quando a gente vai de um lugar para o outro, velocidade média, por exemplo. Velocidade média é uma média, só que a gente pensa nela como uma variação, ou seja, eu tenho uma velocidade final e uma inicial. Então, se eu pegar nesse intervalo de tempo, que eu tive uma final inicial, tenho 2 tempos, né, ou 2 velocidades, e divido elas por 2. Ou seja, eu chego na velocidade média. É como se em todos aqueles tempos, ou também se eu tiver várias velocidades, eu quero ver a velocidade média da minha viagem, por exemplo. O que significa isso? Eu sempre tento associar essa questão da média a uma questão importante. É como se eu quisesse deixar tudo padronizado, enxergar todas as coisas como se fossem iguais dentro de uma amostra. É para mais ou menos isso que serve a média. Por exemplo, quando a gente faz a média da turma, então eu não quero enxergar indivíduo por indivíduo, eu quero enxergar a turma como um todo. É para fazer uma estimativa, né, de quanto a turma foi, como se ela fosse um objeto único, tá? Então, a média aritmética serve para isso. Aí eu dei um exemplo ali. A média entre os números 1, 2, 3, 4 e 6. A gente vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Então, o nosso N ou o nosso K vai ser 5. A gente soma todos eles, que deu 16. Nesse caso, aí divide 16 por 5, que dá 3,2. Esse é um caso qualquer. Existem outros tipos de média? Sim, existem outros tipos de média. Existe média ponderada, quando esses termos aqui, eles têm um valor ponderante, tá? Ou seja, eles têm um peso associado a eles. Que nem, não sei quem estudou nas escolas onde os 2 primeiros trimestres variam normal e o último trimestre varia 2. Alguém já estudou em uma escola assim? Ou, ao contrário, o primeiro varia 2 e os 2 últimos variam 1. Sim, não. Não? A escola de vocês foi sempre normal, assim, todos os trimestres variam iguais. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Às vezes a gente não sabe muito. Mas, assim, algumas escolas têm isso, né? Por exemplo, os 2 primeiros trimestres valem 1 e o último trimestre vale 2, por exemplo. Aí, como é que eu faço a média? Porque se eu for melhor no último, ele vale mais, né? Eu posso pensar que são 4 trimestres. Posso. Ou eu posso fazer, por exemplo, a nota do primeiro com o valor de peso dela, vezes 1. A nota do segundo, vezes o valor de peso dela, que também seria 1. Depois eu posso fazer a nota do último, vezes o valor e o peso dela, que no caso é 2. Dividido tudo por 4, né? Porque são a quantidade dos pesos. Então, tem 1 aqui e 2 aqui. Daí soma 4. Tá? Então, essa é uma média ponderada, tá? Quando os valores, eles não valem todas as mesmas coisas. Eu não estou falando do valor real, né? Mas do peso que eles têm para a soma total. Isso pode mudar. Depois a gente tem a média harmônica, que daí por exemplo, a nota da URSS é medida assim, ela é um pouco mais complicada de se calcular. E a gente também tem a média geométrica, que não aparece muito nas questões do Enem. Então, por isso que eu não coloquei aqui nenhuma dessas, para a gente não tomar muito o nosso tempo. Aí a gente ficar pensando em coisas que possam nos atrapalhar, assim, porque a gente tem pouquinho tempo. Alguma dúvida na média? Alguma sugestão? Alguma observação? A aula não é só minha, a aula é de vocês também. Então, vocês podem perguntar, falar. Se quiser, não entendi isso, eu aprendi isso de outro jeito. A gente pode ir trocando ideia e conversando sobre. Por enquanto tá indo. Qualquer coisa a gente interrompe. Certo, então tá. Vamos lá. Agora a gente tem a mediana, tá? A ordem que eu estou apresentando não faz diferença para nosso ensino, tá? Então, podia ser moda antes ou mediana depois. Eu gosto de começar com a média porque é o mais famoso, né? E o mais corriqueiro no nosso dia a dia. Eu vou ler a definição aqui rapidinho. A mediana, esse aqui é a notação de mediana, né?
é um M maiúsculo com Ezinho. Isso pode mudar, mas geralmente é essa aqui. É a medida que se encontra no meio do conjunto de dados. Isto é, ela divide os valores encontrados de tal modo que metade deles tem valores acima da mediana e outra metade, evidentemente, né, porque está dividido entre duas, valores abaixo dela. Para calcular a mediana, é preciso, antes de tudo, listar os valores em ordem crescente, tá? Isso aqui, ó, essa parte aqui, se alguém está com um caderno, ou se alguém vai fazer uma anotação posterior, por exemplo, baixei os slides e vou anotar alguma coisa. É importantíssimo grifar, tá? Porque a mediana não é uma coisa difícil de se pensar e se associar, ok? Não que seja fácil, nem que seja tranquilo, não que quem não souber não tem capacidade alguma, não é isso, tá? Mas dentre todas as coisas que às vezes a gente tem que aprender, a mediana é um conceito tranquilo, tá? Vou usar a palavra fácil, né? Mas entre aspas ali. Só que o que pode acontecer de vocês se confundirem é, na hora de fazer mediana, não listar os valores de ordem crescente. Tá, aqui diz crescente obrigatoriamente, tá? Mas como a mediana está bem no meio, se vocês listarem em ordem crescente ou decrescente, não vai fazer diferença alguma, ok? Então, aqui diz crescente, mas era uma questão de definição, de livro, enfim, mas pode ser decrescente também, desde que esteja em ordem, tá? Feito isso, se o número de dados for ímpar, aí tem duas situações, tá? Então, se ele for ímpar e se ele for par. Antes de ler o que está escrito no slide, por que vocês acham que tem duas situações aqui que pode acontecer? Se uma for ímpar ou uma for par. Pensando numa distribuição de dados, pode pensar em números diretos, tá? Eu tenho vários números. E daí eu quero pegar o bem do meio deles, porque esse é mediana, pensando que eles já estão ordenados em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Por que tem duas situações onde um é par? Opa! Tem que aprender a mexer na tecnologia aqui. Um é par e o outro é ímpar. Acho que é porque quando é ímpar, o que fica no central, tipo, os que ficam na frente e os que ficam atrás ficam em números iguais. E o par, quando tu pega o central, sempre vai estar disparelho, daí tem que pegar os dois do meio. É exatamente isso, né? Quando a gente pensa em quantidades pares de números, a gente não vai ter um número do meio, né? Se eu tiver por exemplo, se eu tiver 5 pessoas, quem é a pessoa do meio? A terceira, né? Mas se eu tiver 4 pessoas, por exemplo, se eu tiver 4 pessoas, não tem uma do meio. Se eu pegar 10 pessoas, não tem uma do meio, né? Eu posso pegar as duas do meio. Então, é exatamente esse pensamento que a Vitória ali falou, tá? Opa, tem que parar de fazer isso. Então, quando eu vou pensar em calcular a mediana, eu tenho que pensar na posição central. Agora, eu dei 2 exemplos ali. Quando o meu número é ímpar, ou seja, eu tenho 1, 3, 5, 9 e 10. Tá? Eu fiz rápido, eu podia ter feito diferente, podia ter embaralhado e depois separado eles em ordem crescente ou decrescente. Mas não tem problema aqui, ó. O importante é ver que eles estão agrupadinhos em uma ordem que cresce aqui ou decresce. Ou seja, o número do meio aqui é exatamente o 5. Então, a minha mediana é 5. Tá? Para que serve a mediana em si? Ela não tem um valor assim, estatístico muito forte, mas ela pode servir para a gente separar casos onde eu quero separar algum tipo de dado e quero entender quais são os valores central, quando geralmente a minha amostra está bem distribuída em valores. Tá? Quero ver o que ficou bem no meio, qual foi o valor que apareceu entre todos. Mas, para um dado estatístico, assim, para a gente inferir alguma coisa, ela não tem muito peso, assim. Que nem a média já tem, né? A gente consegue entender como se a turma fosse uma unidade só, alguma coisa assim. A mediana não tanto, tá? E quando eu tenho aqui uma situação onde tem números pares, né? O que acontece? Não só os números pares, né? Quantidades pares de coisas, aparece o número do meio aqui, são esses dois aqui. Pode ficar confuso quando? Quando é que uma questão assim de mediana é difícil? Quando eu tenho muitos números para achar o número do meio, ou seja, ou os dois números do meio. Isso é uma questão que pode complicar vocês, tá? E qualquer um que estiver fazendo uma questão assim.
Primeiro, lembrar que tem que ser em ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente coloca na ordem crescente. É uma questão de costume. E depois, se eu tiver muitos dados aqui dentro da minha amostra, os números do meio podem ficar meio estranhos de achar, né? Meio difíceis. Então, quando eu tenho número par, eu pego os dois do meio e faço a média aritmética dos dois, que foi o que a gente viu no slide antes. Eu somo os dois e divido por 2, que nesse caso aqui deu 6. Alguma dúvida nessa parte aqui? Para mim, de boa. De boa total? Então tá bom. Agora, a gente vai para a nossa moda, tá? A moda é uma coisa bem legal. Alguém já tinha visto, não a palavra em si, né, mas o termo moda na estatística? Não. Eu não, no momento. Tá, então vou considerar que não. O que é a moda? Exatamente o que a definição da palavra no português diz, né? É o que está na moda, ou seja, uma coisa frequente, que vamos dizer que pode ser que todo mundo, se fosse uma roupa, alguma coisa assim, tá? Numa amostra, a moda é o valor ou a coisa que é mais frequente, ou seja, ela aparece mais vezes que as outras. Pode ter situações onde eu vou ter uma moda só, pode ter situações onde eu vou ter duas modas, pode ter situações onde eu não vou ter moda nenhuma, e pode ter situações onde eu vou ter vários tipos de moda. Tá? Então, eu vou ler a definição com vocês ali. A moda, ou MO, né, que é a representação ali, de um conjunto de dados é o valor que mais aparece com frequência. Tá? Por exemplo, se os valores obtidos em um levantamento forem, olha lá, a gente tem 3, 3, 4, 1 e 2. Sem entender muito sobre moda, mas só porque eu falei agora. Qual é a moda entre esses valores aqui? Alguém? Não, olhem para cá que aqui tem um spoiler errado ainda. Foquem só nesses números aqui. Ó. Se eu pensar nessa amostra aqui, onde eu tenho 3, 3, 4, 1 e 2. 3. 3, exatamente, né? Porque 3 é o valor mais frequente. Aqui eu coloquei errado, né? Nota que é 4, mas depois eu coloquei que a moda é 3. Aqui era para ser 3, né? Nota que o 3 aparece com mais frequência que os outros, então a moda é 3. Já, se os valores forem, ó, 5, 6, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2 e 3. Nota-se que os números 3 e 2 aparecem 3 vezes, né? Cada um aparece 3 vezes. Assim, a gente vai ter que o conjunto tem duas modas. Pode ter? Pode ter sim duas modas, não tem problema. Tá? Agora, o que acontece, ó? Quais são as outras possibilidades? Eu posso ter um conjunto amodal. Alguém me dá um exemplo de um conjunto que não tem moda? Que não seja esse aqui que eu já coloquei? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Agora um conjunto não numérico, ou seja, não quantitativo. Azul, preto, branco e roxo. Azul, preto e branco, roxo, exatamente, né? Das cores. Ou eu posso ter, assim, um conjunto de bolas, eu tenho uma bola de basquete, uma de futebol americano e uma de vôlei, por exemplo. Numa sacola. Podia ter isso. Então, lembrando que a estatística ela não vai ser só quantitativa, tá? Às vezes ela vai ser qualitativa, ou seja, coisas que a gente não consegue quantificar em números. Então, a moda é sempre assim. Se eu chegasse uma questão que podia parecer assim, em uma sala onde 10 pessoas vestem azul, 5 vestem vermelho, 7 vestem amarelo. Qual é a moda, por exemplo? Qual era a moda, por exemplo? Segundo a Pantone, é azul. Ah, eu não tô...
É azul. O azul eu não entendi. Ah, tá rolando um chat? Aqui. Eu não consigo ver tudo aqui. Por isso. Então tá. Então, se a gente fosse ver, exatamente, né? É sempre o valor que aparece mais. Agora, um conjunto unimodal é quando só tem somente uma moda. Ou seja, é o mais comum que a gente vê, né? Quando ali, ó, só tem, por exemplo, no que eu dei ali, 3, 4, 5, 4 e 6. A moda é 4. Tá? Um bimodal tem 2 modas e um multimodal é no mínimo 3 ou mais modas. Alguém ficou com uma dúvida? Então, desses 3 conceitos, é isso, eles são bem simples de entender. Agora eu queria aplicar eles com vocês numa questão. Só que antes eu preciso saber, assim, alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Sim? Não? Vou considerar que não, então. Pode falar, Roger, você quer falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar que não. Então tá. Então agora eu vou apresentar uma questão que eu separei aqui para vocês. A primeira é bem tranquila. E a segunda já é um pouco mais difícil. Deixa eu ver se eu... Deixa eu só pausar aqui. Beleza. Eu e a tecnologia, a gente tem uma relação difícil demais. Ah, eu queria agradecer por você, mas depois eu volto a agradecimento. Vou pegar aqui a questão. Aqui. Todo mundo consegue ver minha tela? Tem uma questãozinha do Enem? Todo mundo consegue ver? Ela tá travada no slide moda. Ah, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Tenta parar de compartilhar e daí compartilha de novo só com o coisa. Agora eu vi ele. Isso aí, muito obrigado. Agora sim, agora tem que ter, né? Agora deu, né? Não? Sim. Disse que sim. Foi, aham. Então tá top. Vamos lá. Assim, eu gosto que na matemática é legal que a gente tente fazer as coisas. Vocês têm alguma coisa para anotar e para escrever? Sim, não? Sim? Eu pensava que vocês falassem sim ou não. Eu tenho. Eu não sei, mas é uma coisa muito louca, né? Em todas as turmas, às vezes eu turma para os pequenininhos na escola, para vocês são mais velhos, em todas as turmas sempre uma ou duas pessoas no máximo falam. Claro que tem poucas pessoas, né? Mas é uma coisa geral, assim, parece que as pessoas têm vergonha. Também se não estão gostando, pode dizer, prof, não estou entendendo muito bem, não tá legal o ritmo. Eu não vou ficar triste nem nada, né? Vou tentar melhorar porque eu quero que vocês aprendam. Então, ó, vamos ler junto e daí a gente tenta fazer, então. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias, intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro abaixo, ali. Então, no dia 1º, uma temperatura. No dia 3, uma temperatura. No dia 5, a temperatura. E assim foi até o dia 27. Teve uma temperatura diferente. Agora a pergunta é, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a... Essa é uma questão de 2011 do Enem. Então, pode ser uma questão que seja do jeito que vocês vão ver ela nesse Enem agora também, tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer e a gente compartilhasse as respostas aí depois. Eu acho que uns
7 minutos, pode ser? Pode. Então tá bom. Então a gente vai trocando ideia e vai falando. Para a gente não ficar em total silêncio esse tempo. O som do meu áudio está vazando muito para vocês? Tá bom, tá bom. Tá. Tem gente falando aqui na minha casa. Da cachorro, da coisa. Alguém chegou numa resposta? Sim. Eu fui igual um palhaço aqui fazer média, sendo que só tem uma resposta. Exato, isso é uma coisa de concurso que a gente tem que cuidar sempre, né? A média, sempre que tiver uma resposta única para todos, a gente tem que fazer a média, né? Sim. Eu achei C. Eu achei. E agora? Não, não foi E, não. Falei errado. É C mesmo, tá certo. Isso aí, né? É, só tem um 21.5, não tem como ser aí. Então, deixa eu ver. Relação à temperatura. A moda é letra C para vocês. A moda é 18? Sim. Sim? Sim. Então, vamos pensar. Qual era o nosso conceito? Não, conceito não. Conceito da matemática de moda, né? Era o valor mais Que mais aparecia, não? isso. E 18 é o valor que mais aparece? Eu contei 2 18 só, não? Ou eu tô viajando muito? E agora? É, não é a C. Na verdade, eu tô contando a mediana errado, porque tem que botar em ordem crescente, né? Exatamente, exatamente. Isso é importantíssimo. Então, duas coisas que podem aparecer. Primeiro, a moda é o valor que vai aparecer mais, tá? E o valor que aparece mais é o 13,5. Esse 18 ali, ele não é o 18,5, tá? São valores diferentes. 18 é 18, 18,5 é 18,5. O 13,5 aqui apareceu uma, duas, três, 4 vezes. O 18 apareceu só duas. Então, a moda é 13,5, concorda comigo? Sim, só era que a gente errou na mediana. E daí vocês não colocaram em ordem crescente, né? É, contei só ali os dois 13.5 e dividi por que estão no meio.
Exatamente, foi o que eu falei, né? Não é que seja difícil organizar, mas o que a gente pode sempre errar são essas duas coisas, né? Que é não organizar em ordem crescente ou decrescente. E daí agora, organizando, qual é a resposta certa, então? Peraí que eu vou organizar. Uhum. A B. Vamos ver se o Roger chega na mesma conclusão que a gente. Só um pouquinho, não me apressem. Não, a gente tá te esperando, eu tava só contando ali. Sem problema nenhum. Estão muito ansiosos para o Enem? É daqui a pouquinho, né? Enquanto o Roger vai terminando aqui, eu vou apresentando a outra ali já, pode ser? Que daí a gente ganha mais um tempinho. Conseguiu anotar todos os dados, Roger? Foi, senhor. Deu, foi. Foi? Vai lá, Uhum. pode falar. Chegou na B ou na A? Só tem essas duas alternativas agora. Qual que chegou agora? Ah, não fez ainda? Tá. Então, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar a outra questão, para a gente já ir pensando. Agora a gente pode ir pensando nessa já também. Vou ler o enunciado aqui. Uma loja que vende sapatos, vocês têm que falar mais comigo, né? Senão eu não sei se vocês ainda estão fazendo, não estão fazendo, já acabaram, já estão lendo. Eu não estou vendo o rosto de vocês, né? Então eu não sei o que está acontecendo. Uma loja que vende sapatos recebeu... É muito esquisito dar aula assim, eu não gosto muito. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta, ou seja, tinha duas cores de sapato. Os donos da loja anotaram
as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico sobre o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela com a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Aí ele tem a tabelinha, né, que diz que a média é 36, a mediana 37 e a moda 38. Para codificar os sapatos pela cor, lembra que eu falei que tem alguns dados que não são quantitativos, né? Eles são qualitativos, ou seja, tem qualidades, que a cor é uma delas. A gente tem que associar valores para esses dados para a gente poder somar, fazer média, enfim. Então, ó, para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidos. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Qual a resposta? Uma coisa importante, essa também é do Enem, tá? Essa é uma questão de 2013, eu acho. Não lembro aí, mas depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. E aí, alguém tem uma ideia de como fazer? Impossível? Possível? Eu não Deus me entendi livre. como é que vou colocar isso aí na prática. Roger, alguma ideia? Não? Talvez? Então tá. Vamos pensar junto. Primeiro a gente tem assim, ó, a gente tem duas cores, né? Branca e preta. O que a gente quer descobrir? Isso é importante. A gente quer descobrir quais são a numeração mais abundante e a cor mais abundante, tá? A numeração mais abundante qual é? Olhando para a nossa tabela. 38. 38. Então, agora a gente tem duas respostas, que pode ser a A ou a D. Concorda todo mundo? Sim. Concorda também, Roger? Sim. Sim, né? Porque a moda é sempre o valor mais abundante, então tá ok. Agora outra informação importante. A gente tem ali a média, né? Como a gente tem a média e sabe que a cor branca vale 0 e a cor preta vale 1. A gente não faz a mínima ideia quantos sapatos tem, concorda? Sim. Tá. Vocês estão no computador? Estão onde? Celular. Tá. No celular fica mais difícil. Eu precisava de uma calculadora. Quem tá no celular fica um pouquinho mais difícil de fazer. Por quê? Eu quero que vocês façam uma brincadeira. Quem puder pegar uma calculadora aí. Ou se eu não sei como é que eu uso no celular, mas se conseguir abrir a calculadora junto, o que a Eu gente tenho vai a fazer? calculadora aqui. Imagina, o que a gente vai fazer para calcular essa média? Pensa que eu tivesse só dois sapatos, um branco e um preto. Se eu somo os dois, qual é a média deles? Lembrando que o branco vale 0,5. isso, meio, né? Porque 1 mais 0, daí é metade de 1, 1,5, que é 0,5. Exatamente isso. Tá, agora vamos pensar. Quanto mais coisa eu acrescentar para um lado, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu acrescento mais brancas ou mais pretas. A gente pode ver que esse número vai crescer ou vai diminuir. Concorda? Agora, quer ver? Começa a somar vários uns. Começa a acrescentar, então, sapatos pretos. E deixa o milho só um branco. Começa só a acrescentar sapatos pretos. O que acontece com esse número 0,5? Soma mais 1, aí divide por 2. Pega, soma 1, divide por 2. Aí, mais 1, divide por 2. 1, divide por 2. Vai dividindo pela quantidade, né? Se vai estar dividido por 3, por 4, enfim. Sempre vai aumentando. Aumenta um sapato, aumenta um. Ó, o professor Evandro tá aí já. Já tomei o tempo dele. Já vou acabar, professor.
Ele sempre fica 1. Como é que tu fez o cálculo? Eu preciso assim, ó. Pensa assim, ó. Que tu tem um branco, né? Então tu tem um zero. Agora tu vai acrescentar um preto. Então tu vai dividir por 2. Agora tu vai colocar 0, 1, 1 e vai dividir por 3. Depois tu vai colocar 0, 1, 1, 1 e dividir por 4. Porque tá sempre acrescentando a quantidade de sapatos e o valor de cada um deles é 1, né? Só que o primeiro sempre é 0. Deixa eu conseguir aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um traço aqui. Eu consigo compartilhar até a minha calculadora. Se a gente põe o 0 e depois vai somando 1, vai aumentando. Vai aumentando, né? Agora faz ao contrário. Mantém só um sapato preto e vai somando zeros. Ou seja, eu boto um sapato preto, somo 0, daí divido por 2 porque tem 2. Agora o que eu faço? Boto um sapato preto, somo um 0, somo mais um 0. Agora eu tenho quantos? Ali, se eu der um igual, vou ter 3 elementos. Então, eu divido por 3. Agora, ó, se eu pegar um sapato preto, colocar um 0, mais um 0, mais um 0, mais um 0. Então, agora eu tenho 4 elementos. E divido isso por 4. O que acontece? Opa, fiz alguma coisa errada. 1 dividido por 4. 0,25. O número vai baixando, então. O número vai baixando. Tá, vamos voltar para a nossa questão agora ali. Eu já... Então tá, esse número aqui, ele está mais perto do 0,25. Para baixo ou para cima? Para cima. Cuidado, né? Ó, vamos pensar que o 0,25 é a nossa metade ali. E a gente tem duas réguas, tá? Como se fosse uma reta numérica. Eu posso ir para a esquerda e diminuir o valor dele, ou eu posso ir para a direita e aumentar o valor dele. Então, a pergunta é, 0,45 é maior ou menor que 0,5? Menor. Menor. Isso quer dizer que eu tenho mais zeros ou mais uns na minha média? Acho que 0. Senhor Roger? Eu concordo. Concorda? Então é isso, né? Isso quer dizer, porque, ó, exatamente isso, né? Então agora vocês não acham, agora vocês têm certeza. Por quê? Porque se eu, independente de quantos zeros eu tenho ali, quantos uns, eu sei que eu tenho um pouquinho mais de zeros do que uns. Então isso quer dizer que eu tenho mais sapatos brancos. E do número 38 que era a moda. Então a nossa resposta fica a letra A, né? Ah, Exatamente. Todo mundo entendeu essa questão? Sim. Então tá. Ficaram com alguma dúvida da aula de hoje? não, Não, Sor, foi bem tranquilo. só compartilha o teu slide ali no grupo, por favor. Se tiver no grupo. Não sei se eu estou no grupo. Sofia, eu mandei para a Sofia. Eu só vou arrumar uma coisa ali que estava errado. E daí eu mando para ela de novo, daí ela manda no grupo lá, sem problema nenhum. Tá? Tá, valeu. Obrigado pela Tchau, aula. tchau. Capaz, boa aula para vocês aí. Até a próxima semana. Obrigada, prof. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.